Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro e venho mais uma vez aqui partilhar o conhecimento com vocês, certo? Vamos, o pessoal entrando aí, tudo certinho, deixa eu ver se está tudo ok. Imagem, som, só clarear um pouquinho aqui, perfeito. Vou fazer só um pouquinho para cá, peraí, assim fica melhor. Certo, pessoas lindas, vão entrando, vão se acomodando. Eu vou, antes de a gente iniciar, né, a palestra, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, para deixar esse questionamento aí para a gente pensar durante a semana e fazer essa reflexão, certo? Vamos entrando. 2022, tudo certinho. Ok? Muito boa noite novamente. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro, eu sou um dos trabalhadores da Associação Espírita Casa do Caminho, Verdade e Vida, né? Então, venho aqui mais uma vez aí partilhar o conhecimento com vocês. Peço gentilmente que vocês sentem num lugar confortável, né, para ouvir a reflexão no dia de hoje. Não se esqueça de separar a aguinha para ser fluidificada tanto para você como para o seu ente querido, né? Para os seus pets também, isso é de grande importância, tá ok? Muito boa noite, minha querida amiga Natália, seja bem-vinda. Boa noite, Airan, seja bem-vinda, minha querida amiga. Meu querido amigo Décio, seja bem-vindo. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite, meu querido amigo Adailton, seja bem-vindo. Isso aí, pessoas lindas e maravilhosas. Estou muito feliz que vocês estejam aqui, certo? Só vou pedir rapidinho para que vocês comentem aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, né? Pra gente dar uma melhorada. Hoje mais cedo eu publiquei, né, um videozinho falando sobre a nossa palestra. A novidade que a gente está preparando, né, em relação a isso é fazer um videozinho breve chamando vocês e convidando vocês, né, assim como seus entes queridos, amigos, para participar da live, para ouvir uma palavra evangélica, para adquirir esse conhecimento. Tá ok? Então, durante a semana aí, daqui para frente, a gente vai começar a postar esses videozinhos. A gente vai postar o tema da semana, que é muito importante para vocês também ficarem preparados, né? E é isso aí, tá bom? Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dailton e querida Natália, pela resposta, né, referente ao áudio. Eu fico muito feliz. Então, lembrando, para quem se sentir confortável, né, e que ele quiser colocar o nome para as vibrações, tanto encarnado como desencarnado, a gente só pede, por gentileza, para colocar o nome por extenso e no finalzinho lá das pessoas que você colocou, coloca encarnados e na outra listinha coloca o nome de todo mundo e no finalzinho também desencarnados, porque a gente coloca em listas separadas, tá bom? Para a gente fazer as vibrações. Quem não se sentiu confortável, não tem problema nenhum, vai lá no nosso message, né? Coloca o nome de todo mundo que você queira, colocar nas vibrações e tá perfeito. A gente vai colocar na lista do mesmo jeito. Tá ok? Boa noite, Rosana Domingues, seja bem-vinda. Querida amiga Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Elza Araújo, seja bem-vinda. Muito bom. Eu fico um pouquinho ausente, né? Porque meu trabalho, muitas das vezes, ele é bem flexível, então tem hora que eu trabalho de manhã, tem hora que eu trabalho à noite, então eu não consigo fazer quase todas as palestras. E quando eu tenho uma folguinha assim, eu me coloco à disposição para compartilhar com vocês esse conhecimento. Tá ok? Querido amigo Eric, querida amiga Meire e meu querido amigo Caio, sejam bem-vindos. Muito bom, muito bom. Um abraço para todos vocês, meus amigos.
Perfeito, perfeito. Também a gente pede gentilmente, né, se vocês puderem compartilhar a página da Casa do Caminho, que a gente consegue aí levar a mais pessoas, né, esse estudo evangélico, com muita alegria, com muito amor. Boa noite, meu querido Kleber, seja bem-vindo, meu amigo. Querida Denise, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Isso aí. Não se esqueça de dar o coraçãozinho, que é muito importante para o nosso engajamento. E assim, a própria rede, né, do Facebook, ela vai levar esse conteúdo a mais pessoas. Tá ok? Então, os recadinhos importantes que a gente já falou. Água para ser fluidificada tanto para você, para o seu ente querido, para o seu pet. Sentar num lugar confortável, que isso também é de grande valia e ótimo, né? Para escutar as reflexões. Para o estudo evangélico, quem quiser se sentir confortável, estamos na leitura do livro Pão Nosso, né? Estamos no capítulo 174, Espiritismo na Fé. E no trecho bíblico, a gente vai ler o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Tá ok? Os recadinhos importantes, a Casa do Caminho, né? Ela já possui as lives durante a semana, de terças, quintas e aos domingos, às 20h20, né? A gente usa uns 10 minutinhos aí da live para dar os recadinhos. Durante a semana a gente tem presencial também, que é muito importante, quem se sentir confortável e quiser ir visitar a nossa casa. Ela se localiza lá na rua Roque de Mingo, 143, se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas eu vou confirmar com vocês. 143 ou 431. Faz bastante tempo que eu não falo isso aí, acabei esquecendo. Mas quem quiser, tem na página do Caminho também, né? Dá uma pesquisadinha lá. Na página do Caminho tem um telefone do WhatsApp e tem um enderecinho certinho também, tá ok? E o que mais? Das palestras, então, a palestra presencial a gente tem durante terças e quintas-feiras às 20 horas. Na sexta-feira, a partir das 14 horas, no período da tarde. Aos sábados, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem o atendimento fraterno, né, que a gente faz a evangelização das crianças no período da manhã, aos sábados. E aos domingos, a gente tem as palestras também presencial no período da manhã, em 3 horários. Às 9, às 10 e às 11 horas, tá ok? Para quem quiser estar presencialmente, entre em contato via o Message ou via WhatsApp. Coloca o seu nomezinho lá para estar na lista. Lembrando que ainda a gente tem que estar utilizando a máscara, vai ter higienização do álcool em gel, vai ter também a separação, né, para segurança de todos. E assim a gente consegue estar mais confortável e mais seguro. Tá ok? Boa noite, minha querida amiga Hilda. Tudo bem? E com você? Tô com saudade sua, minha amiga. Querida Sueli, quem mais entrou? Querida Ismeia, minha querida amiga, seja bem-vinda. Muito boa noite. Eliege, seja bem-vinda. Muito boa noite. Fico muito feliz em vê-los aqui. Maravilha, maravilha. Certo? Que mais? Relação às doações, né? Como a nossa casa ela vive de doações, a gente pede gentilmente que vocês doem o que puder, né? Roupa, alguns materiais que vocês não estejam utilizando estejam em bom estado, para a gente converter esses materiais em vendas, né, em dinheiro, e assim a gente ajuda a pagar os nossos compromissos com a casa. Os compromissos são bem simples, que é a conta de água, a conta de luz, a de telefone e principalmente o aluguel, tá certo? E também as doações de alimentos, né? Essas doações que a gente também solicita a vocês é para a formação das cestas básicas e assim fazer atendimento fraterno aos nossos irmãos e irmãs necessitados, tá ok? E também pedimos
gentilmente para doar utensílios higiênicos, um sabonete, um shampoo, né, um papel higiênico. Isso também é de grande valia. Então, todos unidos, conseguimos praticar a caridade com muita alegria, com muita compaixão, conseguimos levar a presença de Jesus e de Deus a todos os corações desse mundo. Tá certo? Quem mais? Deixa eu ver o pessoal entrando. Muito bom, muito bom. Muito bom vê-los vocês aqui. Certo? Que mais? Olha, já passou o horário dos recadinhos. Mas então, creio que tenham passado todos os recadinhos. E vamos para a nossa abertura. Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos. Quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum. Mantenha os seus pensamentos ligados a Jesus e a Deus. E assim possamos estar conectados com a criação e absorver todas as informações no dia de hoje. Tá certo? Então vamos lá? Deixa eu só me ajeitar aqui porque... E assim, com os nossos corações e a nossa mente ligada ao Criador, a Jesus, agradecemos por mais uma vez estarmos encarnados, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui adquirindo conhecimento, agradecemos aos conselhos, aos cuidados, ao alimento que colocamos sobre a nossa mesa, que alimenta o nosso corpo. Agradecemos também, Senhor Jesus, pelas leituras salutares que alimentam a nossa alma, que nos conectam com a espiritualidade de luz, com o Senhor Jesus e com o nosso Deus, nosso Mestre. Vamos agradecer também aos nossos mentores em particular, nossos amigos que já estão aqui no nosso lar. Vamos agradecer também a toda a espiritualidade da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, que é o dirigente espiritual da casa. Agradecemos humildemente por estarem aqui, nos acolhendo, nos orientando, cuidando do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Agradecemos também aos professores que se colocam à disposição para o nosso aprendizado, que nos intui, que nos orienta. Agradecemos também a todos os irmãos e irmãs que se colocam à disposição para o aprendizado, para a transformação da sua consciência e da sua conduta. E assim humildemente pedimos, Senhor, que estejamos de mentes abertas, de coração aberto, para absorver as reflexões no dia de hoje, nos ensine a colocar em prática para nosso aperfeiçoamento, que possamos cada vez mais estar conectados com o Senhor, e assim um dia que possamos firmemente trabalhar em sua seara. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Deixa eu só dar mais um oizinho aqui. Querida Regina Bobará, seja bem-vinda. Muito bom. Certo, pessoas lindas e maravilhosas? Vamos lá. Então, para quem não conhece, a gente está dando continuidade aqui no nosso livro Pão Nosso. Tá ok? E a gente está no capítulo 174. Mais 6 capítulos a gente finaliza esse livro aqui e a gente dá início ao outro estudo. Tá ok? Maria do Carmo, seja bem-vinda. Muito boa noite. Então, no livro 174, no capítulo 174, iremos estudar o Espiritismo na Fé. Então, nosso querido Emmanuel, ele vai lá no Novo Testamento e traz um trecho do livro de Marcos, que se refere à seguinte frase: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Né? Então, Jesus que disse essa frase, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Então, para a gente compreender esse trechinho, antes de começar o estudo, a gente vai lá no trecho evangélico e começa assim, no versículo 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos
enquanto eles estavam à mesa, comendo, né? Eles os respondeu por não terem fé e por temerem em não acreditar no que haviam contado, o que tinham visto ressuscitado. E ele então disse: olha lá, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. É o que a gente está fazendo aqui. Quem crer e for batizado será salvo, né? Mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas, né? Esse falar novas línguas, pela doutrina espírita, a gente conhece como falar outros idiomas, né? Falar todos esses idiomas que a gente conhece pelo mundo, né? E se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha só que interessante. Se a gente crê nos ensinamentos do Cristo, sendo a nossa base, né? Isso serve para todas as religiões do mundo. Se a gente crê em tudo que foi ensinado pelo Jesus Cristo, iremos realizar todas essas obras. A gente vai curar pessoas, a gente vai livrá-las, né? Através do nosso estudo, da nossa fé, da nossa crença, livrá-las dos irmãos ignorantes, que a gente assim denomina demônios, mas infelizmente está essa denominação, mas são irmãos que estão ainda na ignorância, irmãos que estão na escuridão. E a gente tem esse poder, a gente tem essa facilidade. Mas para isso acontecer, a gente precisa crer em tudo que Jesus nos ensinou. Porque se a gente é filho do mesmo Pai, né? Jesus é o nosso irmão mais velho, Jesus é o nosso irmão mais experiente, assim por dizer, que a gente tem consciência, né? A gente pode realizar todas essas obras com muita alegria, com muita eficácia, com muita sabedoria. Mas para isso acontecer, a gente precisa agir, a gente precisa crer, a gente precisa estudar tanto os livros que a gente tem na base espírita, né, na doutrina espírita, como também a Bíblia. Essas são as ferramentas da pessoa que crê, né, do servo fiel, do evangelho. E quando a gente faz isso, a gente consegue realizar essas obras. Mas, Alessandro, Jesus era muito mais experiente. Jesus falava isso. Se Jesus, olha só, gente, se Jesus está falando a verdade, que ele tem esse poder de ver além, se Jesus tem essa verdade e fala que a gente tem esse potencial, quem somos nós para contrariar as falas de Jesus? A gente pode contrariar porque somos ignorantes. Isso é uma coisa natural, mas cada vez mais que a gente adquire o conhecimento evangélico através dos estudos, a gente se alimenta desse conhecimento e consegue enxergar o mundo com novos olhos, com nova consciência. E assim a gente pratica. Certo? Então, para a gente dar entendimento maior ainda a esse trecho, ele continua, olha lá, querido Emmanuel. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. Então, essa manifestação acontece em todas as religiões que a gente conhece, né, que a gente tem. Vamos dizer aqui na cultura brasileira. A gente tem a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, o evangélico, as redes espiritualistas, né? E tudo isso é manifestado em outras religiões, não é somente no espiritismo. Olha lá. O espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar
na raiz de todas as religiões. Então, o Espiritismo, ele só vem complementar aquilo que Jesus já dizia. Olha lá, há 2000 anos atrás, Jesus já falava que isso existia em todas as religiões do mundo, né? Essa manifestação, esse desejo, né, de ter o contato com o mundo espiritual. Não é exclusivo do Espiritismo. O Espiritismo, ele vem afirmar tudo aquilo que Jesus dizia, com mais clareza, com mais simplicidade, para que possamos absorver essas informações. Ele continua, olha lá, onde que se manifestava essa comunicação espiritual, essa fé, né, nos ensinamentos evangélicos. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Olha só. Então, Jesus já dizia as coisas que iam acontecer, né, as manifestações que aconteciam com o mundo espiritual, e por ignorância, por falta de crer, ter essa fé, a gente se perdeu um pouco, né? A gente se perdeu um pouquinho dos ensinamentos evangélicos. Mas a gente está aqui para aprender, para arregaçar as mangas, ir em frente, buscar o conhecimento, que o conhecimento nos liberta da ignorância e a gente vai ter mais clareza desses ensinamentos evangélicos. Aí ele continua. Os martírios dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa, ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que exortam a renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa de Ávila recebe a visita dos amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatórias por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Então, para a gente entender, desde aquela época existia a manifestação e existe ainda a manifestação mediúnica em todas as religiões que a gente conhece. E isso não é exclusivo do Espiritismo, né? A gente tem consciência que tudo é ferramenta do Cristo, né, do Senhor, e tudo trabalha para o bem. E quando a gente compreende isso, a gente entende-se que a gente não é melhor que ninguém por estarmos nessa condição, né? A gente pode ter um diferencial que seria a gente ter mais esclarecimento sobre o mundo espiritual, ter essa fé, acreditar que estamos aqui não somente para viver uma vida na carne, mas estamos aqui para viver os ensinamentos evangélicos, trabalhar para a nossa perfeição, para a nossa transformação da nossa consciência, da nossa conduta, do nosso intelecto. E quando a gente terminar as nossas obrigações aqui na Terra, a gente vai voltar para a pátria espiritual. E isso já foi dito por Jesus Cristo. Mas lembrando novamente, por falta da nossa ignorância, né? Por falta não, pela nossa ignorância a gente não acreditava naquilo que Jesus dizia. E pela graça do nosso Criador, ele nos deu a oportunidade de reencarnar. Que assim a gente se modifica a nossa conduta, nosso posicionamento, o nosso modo de pensar e a gente vai restabelecendo essa conexão com o Criador, com a espiritualidade, que todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir, que cada um de nós está aqui para exercer as nossas virtudes, colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo através do Espiritismo, e assim a gente vai se tornar um exemplo para aquele irmão, né? Então,
nosso querido Emmanuel, ele continua: sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Olha lá. Em todas as instituições da fé, então em todas as crenças que a gente conhece pelo mundo, olha, em todas as religiões que estão pelo mundo, ele continua. Em todas as instituições da fé, há os que gozam e que aproveitam, que calculam e que criticam e que finalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Então, para quem não tem ainda esse conhecimento que a gente está tendo, é irmão ainda que está na escuridão, que está na ignorância, porém, ele vai ter uma nova oportunidade de conhecer esse lado espiritual, de conhecer essa maravilha evangélica que a gente tem todos os dias através dos estudos espíritas, né? Através do Allan Kardec. E a gente não tem que menosprezar esse irmão por ele não ter esse conhecimento. A gente tem que abençoá-lo, a gente tem que orar por ele, por mais difícil que seja essa nossa conduta, porque a gente tem que controlar as nossas paixões inferiores, né? Os nossos sentimentos, esse de ódio, esse de raiva, esse de compreensão, todos esses sentimentos negativos que a gente tem que tomar consciência deles e sabê-los administrá-los. Isso é difícil? É, mas é um exercício que a gente tem que colocar em prática. Então, a fé é isso também, né? Que vem aqui. Por mais que a gente tenha esse conhecimento de que quando a gente desencarna, a vida continua, que lá no plano espiritual a gente continua trabalhando, a gente continua estudando, a gente continua auxiliando aqueles irmãos e irmãs que estão vindo para a pátria espiritual, que ainda estão na escuridão, que a gente visita o umbral para resgatar esses irmãos, que a gente, esses seres de luz, né? Que a gente não acredita ainda, mas a gente já é esse ser de luz, a gente precisa colocar na nossa consciência, a gente precisa principalmente colocar em prática aquilo que a gente já conhece, né? De estudo evangélico, de conduta de um ser melhor. Aí ele continua: os que crerem, contudo, e aceitam as determinações do serviço que flui do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Olha só, se a gente assumir a nossa responsabilidade como ser espiritual, ser universal, que a gente tem uma parcela de responsabilidade nesse mundo, a gente acaba se tornando um exemplo para aquelas pessoas que estão nos observando, né? A pessoa vai entender por que aquela pessoa está agindo dessa forma. Alguma coisa tem. Quando tem essa alguma coisa, a pessoa vai investigar, ela vai entender que é Deus e Jesus Cristo agindo no aperfeiçoamento dessa pessoa, e ela vai se sentir confortável e vai buscar a luz, vai sair da escuridão e vai buscar a luz, né? E isso a gente vai carregar por todas as encarnações que a gente vai ter daqui para frente. Ele continua: em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, né? Expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, para a gente ter entendimento disso, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente confia que a gente tem esse potencial, que Jesus já vem nos dizendo, que a gente pode fazer toda essa obra que ele fez e muito mais, mas para isso a gente tem que querer, a gente tem que se sacrificar, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Se temos essa oportunidade nessa encarnação, a gente tem que começar a trabalhar na nossa consciência que além de viver uma vida encarnado, a gente tem uma vida espiritual a ser trabalhada. A gente precisa melhorar a nossa conduta, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, os nossos sentimentos,
além de fazer a nossa responsabilidade aqui na carne, que é conviver com essas pessoas, né? E servir de exemplo, que é uma coisa difícil, mas a gente pode fazer. Mesmo que a gente consiga fazer 1% todos os dias, já é de grande valia, e assim a gente está aplicando o Evangelho na nossa vida. A gente está aplicando isso para a nossa transformação. E é isso que a gente tem que colocar, é essa fé que a gente está aqui para melhorar, para crescer, para ser um exemplo para outra pessoa, para ser uma nova pessoa, para ser esse ser de luz. E assim a gente vai estar exercitando esse espiritismo na fé, esses ensinamentos do Evangelho, esses ensinamentos de Jesus, que temos esse contato com o plano espiritual, que tudo que estamos vivenciando aqui é um momento de escola, né? A gente tem que praticar, não tem outro jeito. Não tem como fazer só uma provinha lá e dar para o mestre e ele olhar e falar que está tudo certo. Não, a gente está aqui, a gente já tem esse conhecimento, a gente tem que colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente se transforma. E assim a gente vai viver o que Jesus Cristo nos preparou toda essa eternidade. Certo? Espero ter explicado assim com clareza para vocês sobre esse trecho. Quem quiser, né, e também a gente aconselha, quem tiver alguma dúvida, volte nesse trecho desse livro, né, leia, tenha a compreensão que você está buscando, se faz sentido para a sua vivência no dia de hoje e coloque em prática. Tá certo? Então, agora a gente vai para a prática também muito mais gostosa, além dos ensinamentos evangélicos, que é as vibrações. Das vibrações a gente vai receber o nosso passe e assim a gente finaliza. Tá ok? Então todos se sintam confortáveis. Quem se sentir confortável, feche os olhos. Quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos. Certo? Então assim, com muita alegria, com muito amor, com o nosso coração aberto, nossa mente aberta, vamos envolver os irmãos e irmãs desse mundo. Envolver em muita luz, em muito amor, em muita esperança, em muita fé, em muita alegria, em muita coragem, em muita força. Então a gente vai envolver os nossos irmãos, que são os dirigentes dos nossos países, em todo o mundo, que eles tenham a consciência limpa, que eles tenham o amor, a sabedoria para conduzir a nação da melhor forma possível. Vamos envolver também aos nossos irmãos e irmãs que estão presos fisicamente, espiritualmente, que eles tenham desejo de transformação, de renovação. Vamos envolver também os nossos irmãos e irmãs que estão encarcerados fisicamente e espiritualmente nos leitos dos hospitais, que estão passando pelos seus momentos de aprendizados também. Receba a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa alegria. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação e nos orfanatos, receba a nossa alegria, o nosso amor, a nossa harmonia, a nossa paz. Aos nossos irmãos e irmãs que moram na rua, que estão passando por suas dificuldades, recebam a nossa esperança, o nosso amor, a nossa fé, a nossa alegria. A todos os dirigentes religiosos, recebam a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa fé, para que conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, vamos vibrar também por aqueles países que estão em guerra, que no coração de todas essas pessoas hajam paz, hajam alegria, hajam fé e esperança, que eles possam olhar para o outro com muito amor. E também vamos vibrar para os nossos irmãos que têm pensamentos suicidas, que estão ou já cometeram suicídio, né? Que vão cometer o suicídio, já se suicidaram. Vamos desejar muita luz, muito amor, muita paz, muito esclarecimento
muita alegria, muita fé. Que esses irmãos encontrem a luz, que esses irmãos encontrem Jesus Cristo, encontrem Deus e assim estejam firmes nos ensinamentos evangélicos. E assim, Senhor, deixamos em aberto a espiritualidade, amor, fé, esperança, alegria, paz e dentre outras virtudes que estamos doando. E também, se for permitido, Senhor, que possamos firmar por nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações a fé, a esperança, a alegria, e por onde caminharmos, possamos levar a todos os irmãos e irmãs desse mundo. E assim, com muita alegria, com muito amor, a equipe espiritual da Casa do Caminho já se encontra no nosso lar. Esses irmãos, novamente, se contentam com o nosso aprendizado, com o nosso avanço no nosso desenvolvimento. Eles pedem novamente que continuemos firmes perante as dificuldades, que caso tenhamos um momento de fraqueza, que possamos tirar um momento para levar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, fazer a nossa oração de coração, pedindo auxílio, pedindo esclarecimento, sabendo que já recebemos com muita alegria todo o atendimento fraterno. E assim, os nossos queridos irmãos e irmãs pedem para que não nutrimos mais sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos de ciúmes ou sentimento outro qualquer que adoeça o nosso espírito, adoeça o nosso corpo físico. Eles pedem, na verdade, que possamos nos esforçar, que cada dificuldade que possamos abençoar, que possamos colocar amor, que possamos colocar esperança, que possamos colocar fé, alegria. E cada vez que a gente faz isso, nós mesmos equilibramos os nossos centros de forças, né? O nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso genésico, o nosso esplênico, e assim a gente consegue estabilizar, a gente consegue viver em paz e estar em paz, né? Então, que possamos nutrir a partir de hoje novamente mais amor, mais alegrias, mais vibrações, mais pensamentos positivos, que tudo o que acontece na nossa vida é um momento de aprendizado para colocarmos em prática o que pedimos para Jesus. Se pedimos paz, a gente vai receber dificuldades, né, para exercer a paz. Assim acontece com tantas outras condições que a gente pede em oração. E assim, nossos queridos irmãos e irmãs, já tranquilizar os nossos centros de forças organizados, nos encheram de amor, de alegria, de paz, que possamos compartilhar essas energias e esse amor a todas as pessoas que estão à nossa volta. Já fluidificaram as nossas águas, tanto dos nossos pets como dos nossos irmãos. E assim, querido Deus, querido Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo estudo evangélico, obrigado pela reflexão. Nos auxilie mais uma vez durante essa semana, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, que possamos enxergar o mundo com os teus olhos, que possamos sentir as outras pessoas com o teu amor, com o teu carinho, com a tua compaixão, e juntos possamos trabalhar em sua seara com muita alegria, com muita fé, com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Muito bom isso. Isso aí, gente. É assim que a gente tem que viver. Um dia de cada vez, sem pressa, que o nosso processo ainda é grande, que a gente consiga subir um degrau de cada vez, né? Nesse mundo que a gente está buscando, que a gente possa praticar o amor, a alegria, a compaixão, a paciência, a fé, tanto para nós como para as outras pessoas que estão à nossa volta, que possamos nos tornar esse exemplo, principalmente dentro dos nossos lares,
perante a nossa família, que a gente consiga semear dentro desses corações a sementinha de Jesus com muito amor, com muita alegria e com muita compaixão. Certo? Agradeço a presença de todos. Eu vou dar mais uma boa noite para o pessoal que entrou aqui depois que a gente começou. E assim eu finalizo. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu ver quem entrou aqui, porque foi bastante gente. Regina Mobará, muito boa noite. Quem mais? Maria do Carmo. Eric. Denise. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. Vibrações. Quem mais? Quem mais? Joelma, seja bem-vinda, minha querida amiga. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Marlene Souza, seja bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Eliege, seja bem-vinda. Querida Renata, minha amiga, seja bem-vinda. Natália, seja bem-vinda. Muito bom, obrigado pela sua oportunidade. Querido Gustavo, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom ver vocês aqui. Certo, gente linda? Obrigado por essa oportunidade, que possamos estar aqui na próxima semana. Obrigado, Kleber, também. Né? Que próxima semana não, que a gente possa estar aqui na quinta-feira, estudando mais um pouquinho do Evangelho. Certo? Um beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.